Rádio Teve o Prazer em Ouvir, estamos de volta com o programa Sound Club, seu encontro semanal com a música eletrônica. Para quem busca música boa e informação, esse é seu canal, hein? 8 horas, hora de entrevista com o nosso convidado de hoje, edição 25, DJ, o doutor Jefferson Félix, está conosco aqui. Muito boa noite, Félix. Boa noite, Rafa, boa noite, Raul, boa noite, os ouvintes. Prazerzaço estar aqui novamente. Félix, que é da família Sound Club, né? Mais em virtude dos trabalhos, né? Não tem comparecido aqui, não tem batido ponto aqui, mas a gente entende, é justificável. DJ Félix, que participou da primeira edição, da primeira transmissão do programa Sound Club, né? Dia 3 de janeiro de 2015. Ele, Cybernet, já participou, foi o convidado da edição 24. Também o DJ Daniel Sobreira, né, que também participou da primeira transmissão. Então, DJ Jefferson Félix é um DJ da casa já também, parceiro. Bom, Félix, vamos lá, conte um pouquinho da sua história, né, como você começou, o que te inspirou a ser DJ, né, como foi, né, o início nessa época, né, que pouca gente tinha acesso. Até conhecimento também, né, em equipamentos, como é que foi isso aí? Bom, foi um pouco engraçado. Quem gostava, na verdade, de música eletrônica, né, na época era um primo meu, e eu não gostava, né, simplesmente não gostava. E aí, por questões familiares, enfim, esse meu primo foi morar lá em casa, e aí eu me lembro que na época ele comprou um CD do... Rapaz, de quem foi? Não lembro, era um álbum. Lembrei, do Culture Beat. Era o CD álbum do Culture Beat. E aí ele escutava muito, escutava. E aí é aquele negócio, você não gosta, aí você de tanto escutar, vai acostumando, aí daqui a pouco você já tá cantando, né? E aí depois já tá. Exatamente. Tá no sangue já depois, né? E aí depois disso eu comecei a escutar, né, os programas locais voltado para DJs e tal, de música eletrônica. E aí eu comecei a entender, né, que o DJ conseguia juntar uma música com a outra, e dali ele não parava, ele tocava de forma sequenciada, e eu comecei a perceber que a versão que o DJ tocava era um pouco diferente da versão que a rádio tocava, né? E aí eu tentava mostrar isso pro meu primo, mas ele não conseguia entender direito, né? E aí eu comecei a entender, eu via que a música tinha um ponto certo de entrar outra e tal, e aí fui começando a me interessar. E aí, sempre naquela época, todo mundo tinha um 3 em 1 em casa, né? E aí tinha o famoso 3 em 1 da Gradiente. Tinha o vinil, tinha dois decks lá de fita, né? E praticamente todo mundo dessa época começou assim, né? E editava as fitas e tal. Mas com os equipamentos mesmo de discotecagem, você teve ajuda de alguém ou você foi autodidata? Não, o meu primeiro equipamento para DJ que eu comprei foi um mixer. Comprei de segunda mão, era um da marca Tarcos, um mixer da marca Tarcos, que dava choque. Então eu levei um bocado de choque nesse mixer. E aí eu ligava duas fontes de música nesse mixer, né? Então às vezes era um deck de fita com toca-disco, às vezes era eu tinha um Discman na época também, isso 94, 95. Aí ligava o Discman com tape deck, e aí ia inventando uma gambiarra doida, né? E aí você acabava descobrindo as músicas que tinham BPM mais ou menos ali próximo, e aí dava para mixar, e comecei a gravar fita os meus amigos da escola, né? E aí eles pediam, e assim foi começando, até que depois de uns 2 anos mais ou menos, aí eu consegui comprar meu primeiro equipamento profissional mesmo, que era um mixer e um CD duplo da Gemini. Foi o meu primeiro equipamento profissional para DJ. Aí depois vieram os toca-discos e tal. E Jefferson, você chegou a tocar em alguma casa noturna aqui em Manaus? Não, assim como residente e tal, não, né? Mesmo porque, na verdade, eu saí aqui de Manaus em 95, mais ou menos. Então foi justamente a época que eu estava começando a me interessar. E aí morei 13 anos em Recife. Então lá eu toquei em bastante lugares e tudo, né? E aí, então aqui assim, muito pouco, né? Aqui em Manaus. Beleza. Valeu, história de vida, né? É uma história de vida.
E, como eu já havia dito anteriormente, hoje o set será de Drum and Bass. Exatamente. Aí pra quem tá com saudade, como eu, né? Estou com saudade de ouvir um Drum and Bass, né? Um ritmo que, de uma certa forma, tá meio esquecido no Brasil. É verdade. E uma explosão e cantou depois depois. tanto até que Uma esfriada. no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre a cena Drum and Bass. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Certo? Vamos de música então, DJ? Vamos lá. Senhoras e senhores, com vocês, DJ Jefferson Félix. Rádio em Tempo, prazer em ouvir. Programa Sound Club está de volta. E agora, como eu havia dito anteriormente, nós vamos bater um papo sobre a cena Drum and Bass. Certo? O DJ Jefferson Félix, nosso convidado. A gente estava comentando que o Drum and Bass fez muito sucesso lá, vídeos de 98, 99, até acho que 2003. Não, mais um pouquinho, 2004. até 2006 ainda, pelo menos lá em Recife, que era bem forte ainda. E a gente lembra, a gente estava comentando aqui que o DJ Mark, DJ Patife, esses grandes DJs brasileiros, né? Vinham para Manaus frequentemente, DJ Mark, o Patife, Andy também, DJ Andy, de Drum and Bass. Então a cena Drum and Bass tinha a Fernanda Porto também, né? Que fez muito sucesso, certo, Rafa? Exato. Lembra da Sambaci, né? Sambaci. A Fernanda Porto chegou a tocar aqui na Ecosystem do É verdade, Ecosystem, bem lembrado, DJ. Inclusive, não só da Ecosystem, várias raves que eram organizadas em Manaus, logo depois da Ecosystem, o pessoal fazia questão de fazer tenda de Johnny Bass, né? Tinha o Psy, né? Mas tinha o Johnny Bass, uma parte dedicada para isso. Ecosystem que eu digo que foi É Woodstock Baré. verdade. Woodstock Baré. Eu participei da segunda Ecosystem, na primeira, né, estava em Recife, e aí, mas na primeira teve Mark, né, teve o Andy, teve esse pessoal todinho. Na segunda, que já não teve, mas aí teve a Fernanda Porto, teve um live da Fernanda Porto e tal, foi bem legal. E Jay, eu pergunto pra você, na sua opinião, a que se deve o declínio do Drum and Bass? Pois é. Um tempo desse eu vi uma entrevista bem informal do Patife no YouTube, né? Era um programa voltado para música eletrônica, e aí o entrevistador perguntava isso dele, né? E aí, bom, na opinião dele, ele acha que contribuiu muito os próprios DJs, né? Por quê? Porque eles não deixaram popularizar de uma forma que se tornasse mais acessível ao público, né? Então, assim, eles lançavam uma música, a música estourava, todo mundo queria música, mas ninguém conseguia música, né? Então eles fechavam ali aquele negócio só para eles, e aí acabou que o pessoal, como o exemplo mesmo que ele dava, o pessoal ia na boate, né, as meninas e tal, escutava a música, cantavam e tal, não sei o que, e queriam comprar o CD da música para escutar no carro e tal, e não tinham, né? Exatamente. E aí isso foi fazendo com que o público acabasse desinteressando e tal, e esquecendo, na verdade. Exatamente. Né? E aí, na opinião dele, isso aí contribuiu bastante, de querer deixar só no underground e tal. E aí contribuiu para que, como o Rafa disse, o pessoal fosse desinteressando. Tem que lembrar que isso é uma época antes do Beatport, antes dos grandes sites de downloads legalizados. Exatamente. Naquela época, né, 95% dos DJs tocavam com vinil. Então os caras prensavam o vinil na Inglaterra, geralmente, né, fazer o white label deles, distribuir aí uma cópia para uma meia dúzia de amigos e pronto, era só aqueles DJs que tinham aquela música. Então era difícil o acesso até mesmo para os DJs. Internet, você pesquisar, você puxar, você não conseguia achar. Exatamente. Agora seria um exagero dizer que isso não é só não é só um declínio aqui no Brasil, mas poderia dizer também um declínio do Drum and Bass a nível mundial. Olha, porque a gente também não... Pelo menos a gente não vê pesquisando, não tem muita gente baixando Johnny Bass, você vê assim, tem se for pegar o gráfico, né, que a gente até viu ultimamente mais e tinha uma seção do Deep,
queda da EDM, uma queda da EDM Electro House. e tinha uma estabilidade do house. Mas você viu no Drum and Bass ele sempre estava abaixo, né? Os últimos, Isso. lá para as últimas Ou seja, posições. tinha alguns pelo que eu entendi, havia alguns remanescentes que ainda buscavam, pesquisavam, baixavam, mas assim, em termos de o público procurando Drum and Bass, o pessoal pesquisando, baixando, se interessando em querer, pouca gente, né? Eu confesso que eu não acompanho a cena Drum and Bass, por isso que eu estou perguntando de quem conhece. Exato. Como é que tá a cena Drum and Bass a nível mundial? O berço do Drum and Bass é Londres. Sim. Né? Então assim, Londres ainda é muito forte, né? No Instagram eu sigo muita gente, né, que curte Drum and Bass e tal, mas assim, realmente 70% desse pessoal é todo de Londres, né? E realmente ali pro circuito europeu, né, hoje em dia é mais house mesmo, EDM, e realmente o Drum and Bass você vê grandes festivais, não tem tenda Drum and Bass e tal, e aí acabou voltando, retornando mesmo ao underground, né? O pessoal ali que curte mesmo e tal, mas... E de novos artistas, assim, quem você pode indicar que tá bombando, assim, na cena Drum and Bass? Porque eu só conheço os antigos, eu tava citando aqui Brian G, o Mark, Ronnie Size, Shy FX, né? Ronnie Size, que eu ouvi recentemente agora um remix de uma música do Michael Woods, que a gente tá até compartilhando no WhatsApp, no nosso grupo, bem porrada, né? Qual é o... É o Tech Step que chama. Tech Step, exatamente. Eu conheço da época quando eu curtia hip hop, né? Quando eu tava bem atenado com a Black Music, ele fazia muitos remixes, né? Misturando Black Music com Drum and Bass. Trabalhou com muitas parcerias, inclusive nos discos de trilha sonora que era essa mistura eletrônica com hip hop, era a trilha sonora do Blade 2 do filme. Inclusive tem muita mistura e o Ronnie Size participa. Inclusive, mas assim, vários outros artistas. Curiosamente, esses artistas mais antigos continuam produzindo atualmente. Então tem música nova desse pessoal todinho. E quem você pode indicar assim? Tem música nova. Há uma revelação. É uma revelação. Olha, por incrível que pareça, existe muito brasileiro, muito DJ brasileiro, né, fazendo sucesso lá fora, né? O My Forms é um. Tem o DJ Roots, ele é da Bahia, né? E aí há um mês e pouco, ele pegou, arrumou as malas, tudinho e foi para Ibiza, né? E ele tá lá em Ibiza tentando um lugarzinho ao sol, né? E aí exatamente, ele vive postando no Instagram, no Facebook e tal. E aí ele tá por lá. Mas assim, tem muito DJ brasileiro se destacando mesmo, fazendo sucesso, gravando, né, lançando em selo estrangeiro, produção Drum and Bass. É isso aí, DJ Jefferson Félix dando as dicas de Drum and Bass, da cena Drum and Bass, dizendo aí que a cena nacional tá bombando, mas bombando na Europa, né? Exatamente. Bombando na Europa. E nesse segundo set, DJ? Pois esse segundo set aqui, eu separei basicamente produtores e DJs nacionais, né? Tanto que a gente vai começar aqui com a nova música do Drum Magic, né? Drum Magic, exatamente. É uma dupla, né? São irmãos. E aí é uma dupla paulistana e eles continuam produzindo e produzindo bastante. Boa! Então, vamos começar lá aqui com o lançamento deles. Vamos lá então, segundo bloco do set do DJ Jefferson Félix. Vamos nessa. Valeu, pessoal do Sound Club, mais uma vez participando aqui. Queria agradecer. Quem quiser entrar em contato, Facebook/Dr Jefferson Félix, ou pode acessar o site www.drjeffersonfelix.com.br. É o meu site profissional, sou dentista também, mas lá você consegue entrar em contato e mandar sua mensagem, sua pergunta, enfim. Valeu, mais uma vez muito obrigado e até a próxima.